Amém. A paz do Senhor, gente. Que alegria estar com vocês mais uma vez. Eu e a minha família temos um carinho imenso por essa casa, essa igreja, esse farol que o Senhor levantou nessa cidade para brilhar a luz do Evangelho do Reino. E é sempre uma alegria estar aqui. Temos um carinho muito grande por vocês, por seus pastores, e aprendemos demais com o que Deus tem feito em vocês e através de vocês. Eu estou empolgado para compartilhar com você da palavra de Deus, porque eu acredito do fundo do meu coração que a palavra de Deus ela é viva, eficaz e transformadora. Então eu acredito que quando ela é apresentada, nós podemos ser transformados, edificados, exortados segundo o reino. Amém? Você crê nisso? Mesmo se o mensageiro for só um menino. Amém? Então, eu gostaria de falar hoje com você sobre crer, então caminhar. Para nós caminharmos nas verdades do reino, segundo a vontade do Senhor, nós primeiro precisamos crer. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus e nós vamos precisar acreditar no que nós precisamos viver. Então, mesmo que nós vamos falar hoje sobre um outro assunto, falar sobre poder, amor e equilíbrio vai ser o coração dessa mensagem. Eu gostaria de começar falando sobre a incredulidade, porque crer vem antes do caminhar. Então, muitas vezes o problema ele está um pouquinho antes do como nós caminhamos, ele está em como nós cremos. Nós caminhamos às vezes com instabilidade porque existe incredulidade em nossas vidas. Na verdade, a palavra de Deus apresenta a incredulidade como a raiz da instabilidade em nossas vidas. E eu gostaria de ler com você Tiago, no capítulo 1, do versículo 6 ao 8, onde a palavra de Deus diz: mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Em primeira instância, quando nós olhamos para esse texto, pode parecer como uma passagem que fala acerca de petições apenas, de como nós pedimos as coisas para Deus. E a verdade é que esse é o assunto dessa passagem, fala sobre isso também. Mas preste atenção em como esse texto é concluído. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Quer dizer, essa instabilidade ela não é só um problema e um obstáculo no momento das petições, mas em tudo o que nós fazemos, porque quem duvida, quem não crê plenamente, é como se tivesse a mente dividida. Preste atenção, nós não estamos falando de alguém que não crê que Deus existe. Se a pessoa não crê que Deus existe, ela nem está pedindo alguma coisa para Deus. Então, por que ela tem a mente dividida? Porque ela crê parcialmente, tem uma parte que ela está duvidando. Se ela está pedindo para Deus, ela não está duvidando da existência dele, mas às vezes ela pede sem acreditar que vai receber, não porque ela duvida da existência de Deus, mas às vezes porque ela duvida da natureza, do caráter e da bondade de Deus. Então ela pede, mas sabe aquela oração que é mais uma choração? Deus, eu não sei se você vai fazer, estamos aí, vamos pedir. Já é uma oração assim, cheia de fé. Uma vez, meu pai, caminhando pela igreja, ele pegou um irmão fazendo uma oração, assim, que essa a gente tem que chamar de choração, não é nem uma oração. Esse cara estava tão na bad, assim, que a oração dele foi: Deus, a situação está tão feia que eu não sei nem se o Senhor pode resolver. Uma oração cheia de fé, Então, é essa mente dividida, quer dizer, a gente às vezes crê, mas a gente duvida de algumas coisas. E muitos de nós somos rápidos para julgar Tomé, de chamar ele do duvidoso, quando os discípulos estavam lá dizendo que viram Jesus ressurreto, e ele estava dizendo: eu só creio se eu ver, eu só creio se eu tocar. E a gente pensa, quanta incredulidade. Mas quantas vezes eu e você, como Tomé, acreditamos em Jesus, mas duvidamos da ressurreição. Acreditamos num aspecto do Evangelho, mas duvidamos de outro. E nós batalhamos a incredulidade com mais frequência do que você imagina. Por exemplo, já no começo do dia, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, viva e eficaz, transformadora, capaz de separar alma e espírito como junta e medula. Então a gente crê que a palavra de Deus é viva e eficaz, amém? Mas quando a gente vai fazer o nosso devocional pela manhã, muitas vezes a nossa expectativa não é que a gente vai ouvir a voz de Deus. Então a gente vem para ler a palavra do Deus vivo, soberano e poderoso, mas a gente nem traz um caderninho para anotar o que ele vai falar com a gente, porque na realidade a nossa expectativa é que não vai acontecer nada. A gente acha que vai ler do capítulo X ao capítulo Y e concluir ali uma leitura quase que natural, com exceção de que é uma leitura sobrenatural.
mas às vezes a gente tem essa incredulidade. Às vezes parece que está tudo ali se alinhando, os planetas se alinhando para você brilhar como uma ardente testemunha do Evangelho do Reino, e alguém aparece reclamando de uma dor nas costas, e aí você, o discípulo de Jesus, que recebeu um espírito de poder, amor e ousadia, escuta alguém reclamando de dor, e aí você, que pena que está doendo. Você já tomou um remédio? E às vezes a gente não caminha naquela ousadia que nós deveríamos caminhar se realmente acreditássemos no Espírito que nós recebemos. Então, muitos de nós, às vezes, cremos que Deus nos ama, que Ele quer nos salvar, nos proteger, mas duvidamos de que Ele quer ser um Pai que quer providenciar, cuidar de nós. Muitas vezes nós cremos num aspecto, mas não no outro. E quando a gente tem essa incredulidade, mesmo que parcial nas nossas vidas, Tiago vai dizer que a gente tem a mente dividida. Quer dizer, a gente não está nem no barco 100%, nem fora do barco 100%. A gente está numa instabilidade, porque a gente duvida. E é interessante que ele diz que vai haver instabilidade em tudo o que nós fazemos. Sabe, às vezes, é realmente esse o motivo da sua instabilidade. Você vai ver e tem tantas coisas na sua vida que estão indo bem, mas tem uma área que parece que não vai, que não vira, que não vinga. E às vezes o motivo disso é que você não rendeu, não entregou, não creu nessa área, como Deus quer agir nessa área da sua vida, como você já creu que Ele vai fazer nas outras. A raiz da instabilidade é a incredulidade. Então, olhando para esse ponto de partida, eu quero falar um pouco sobre o Espírito que nós recebemos para exercer a natureza do reino, o ministério aqui na terra, o nosso chamado como discípulos de Jesus. Eu gostaria de ler com você 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7. A palavra de Deus diz: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quero que você repita comigo esses 3 fatores: poder, amor e equilíbrio. Muitas vezes a palavra de Deus vai usar uma tríade, quase que para desenhar um triângulo. Tipo assim, é aqui que acontece isso. Essa aqui é a definição. Com 3 coisas fica muito fácil você entender. A natureza do reino, o exercício do reino, o nosso trabalho como discípulos de Jesus, sempre vai acontecer dentro dessas 3 coisas. Dentro do poder, do amor e do equilíbrio. Nós vemos em Romanos 14, versículo 17, outro exemplo de definição. O Senhor vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é outra coisa. Não é isso, é outra coisa. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, várias vezes a Bíblia vai nos dar essas tríades, esses trios que definem onde alguma coisa acontece. E aqui nós temos essa passagem que ela é tão interessante, tão edificante, porque ela nos mostra onde nós devemos caminhar. Mas então por que eu comecei falando da incredulidade? Porque aqui é muito importante que a gente creia de todo o coração e caminhe nessas 3 coisas, em poder, amor e equilíbrio. Porque o reino sempre vai acontecer assim. Qualquer distorção disso ou negligência para com um desses fatores vai distorcer qual é a natureza e o caminhar do reino, e eu quero conversar especialmente sobre isso com você e discorrer nessa passagem. Mas começando do primeiro fator, poder. A palavra que no grego é dunamis, é aquela derivação de dinamite, o poder explosivo. Isso é o que as pessoas sentiam quando elas tocavam Jesus, quando elas experimentavam o poder transformador, as curas. Era essa palavra que era usada sobre os sinais e maravilhas que Jesus operava. Em Lucas 9, no versículo 1, quando Jesus envia seus discípulos para curar os doentes e orar com aqueles que estavam endemoninhados, trazer libertação, ele libera sobre os seus discípulos poder e autoridade. A palavra ali, poder, é dunamis. Em Lucas 9, no versículo 1, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Quer dizer, eles receberam dunamis, poder, para um fim. Para eles expulsarem os demônios e exercerem curas. Quer dizer, é associado à nossa missão. Essas ferramentas que nós recebemos, elas estão associadas com o exercício do reino, o nosso trabalho, a nossa missão a cumprir. E elas não vão fazer sentido longe disso. É como se um pai viesse ao seu filho e desse para ele de presente um martelo para o auxiliar nesse trabalho de marcenaria que ele faz. E aí o pai confia no seu filho essa ferramenta edificante. É para isso que serve o martelo. Só que aí o filho começa a se acostumar
a usar o martelo, começa a gostar da sensação, se sentir, né, forte, imponente, começa a se acostumar com o manuseio, com as técnicas, e aí quando ele começa a discutir com os outros, a mão dele já vai logo na cintura onde está o martelo, porque ele quer usar aquele poder, ele quer... E ele está já pensando, e de repente ele começa a usar esse martelo como uma arma para combater os inimigos que ele mesmo fez. Aí eu te pergunto, a culpa é de quem? Do pai ou do filho? Do filho. Porque ele recebeu do pai uma ferramenta para construção, para edificação. Mas ele mesmo, por sua negligência, as instruções de como usá-la, transformou essa ferramenta de edificação numa arma de destruição. E é assim que nós agimos quando nós começamos a distorcer ou negligenciar as instruções que recebemos do nosso Pai Celeste, para utilizar as ferramentas que Ele nos deu para a obra, para a edificação da igreja, para que a gente possa obedecer à grande comissão e viver, trazer o reino para essa terra. Então nós precisamos levar em conta essas instruções. Mas nós não podemos negar que nós recebemos poder. Jesus falou com clareza que sinais e maravilhas acompanhariam a pregação dessas boas novas, desse evangelho. E você vai ver os discípulos de Jesus, né, recém-enviados por ele, ali nos primórdios de Atos, caminhando exatamente nisso. Onde o evangelho é pregado, existem curas, existem libertações, existe a manifestação do poder de Deus, né, através de seus discípulos. Eles estão lá caminhando pelas ruas da cidade, de repente tem um aleijado pedindo dinheiro, implorando por esmolas. Eles olham para ele e dizem, dinheiro a gente não tem, mas o que a gente tem, a gente dá para você. E eles têm o dunamis, eles têm o poder que está ali residindo sobre eles. Então eles oram com aquele homem e ele imediatamente é curado. E é assim que nós somos chamados para caminhar nessa ousadia, porque nós não recebemos um espírito de temor, de covardia. Ao invés disso, nós recebemos poder, amor e equilíbrio, e precisamos nos posicionar disso. Agora, imagina que tristeza, se é um discípulo, não como Pedro e João, mas um que tem a mente dividida. Aí o camarada está lá pedindo dinheiro, o cara não tem nem dinheiro, nem o dunamis, pode fazer nada para ajudar. Aí a situação fica feia. Mas nós não somos chamados para viver assim. Nós precisamos crer que recebemos um espírito de poder. Gente, eu sei como às vezes é difícil. Eu batalho constantemente com a minha incredulidade. Inclusive, eu tenho um triste testemunho para te contar. Um triste testemunho, talvez, a gente pode dizer assim. Eu não era novo convertido, isso aconteceu poucos anos atrás. Antes de eu e a Pri termos filhos, né, minha esposa, a gente um dia estava no centro de Curitiba, onde a gente foi resolver algumas coisas. E de repente, no lugar que a gente chegou, a gente viu que tinha um buraco na calçada, assim, que a gente pensou, nossa, que perigoso isso aqui descoberto, né? Podia tropeçar, tal. E dito e feito, logo depois que a gente passou, veio uma senhora de mais idade, ela pisou naquele buraco, e ela virou a perna dela de um jeito que eu pensei que devia ter quebrado ali. Imediatamente ela gritou de dor, e ela estava assim, agoniada. Eu fui e ajudei ela a levantar, carreguei ela e sentei ela ali numa cadeira, numa lanchonete, bem em frente ao ocorrido. E ela estava gritando de dor, desesperada. Minha perna, chama uma ambulância, chama uma ambulância. E, gente, eu preciso confessar que eu estava andando assim, numa falta de amor, de compaixão, de empatia. Eu estava pensando, nossa, que ótimo, agora a gente vai ficar atrasado, vai ter que esperar aqui, né, junto com a senhora, assim, completamente alheio à realidade do reino. Eu estava ali, assim, passando vergonha nesse dia. E, enquanto ela estava falando isso, né, gritando de dor, falando, chama uma ambulância, minha esposa, já numa página completamente diferente, como uma verdadeira discípula de Jesus, né, como a filha do Abe Uber, né, que caminha naquele amor, numa vibe diferente, ela olhou para a senhora e falou, olha, a gente pode chamar uma ambulância, mas antes disso, eu posso orar com você? Uau, glória a Deus, eu devia ter pensado isso, né, como a minha mulher é crente. Mas, gente, você quer a verdade nua e crua? Você quer a versão educada ou você quer a versão verdadeira dos meus pensamentos nesse momento? Eu vou te dar a verdadeira, tá? Até peço perdão, porque é meio feio. Falei, que ótimo. Agora o dia da véia vai piorar. Ela quebrou a perna na calçada. E aí agora, quando a gente está esperando a ambulância, a gente vai orar com ela, não vai acontecer nada. Olha a incredulidade daquele que vos fala. Né, gente, eu completamente alheio à realidade do reino. Mas, graças a Deus, a minha esposa estava numa outra vibe. Ela estava lá caminhando em poder, amor e equilíbrio. Então ela orou com aquela senhora, uma oração cheia de amor e compaixão. E de repente a senhora começou a gritar.
não de dor, mas de surpresa. Ela pulou da cadeira e ela ficava assim, testando a perna. Meu Deus, Deus existe, a dor foi embora. Ela pegava os funcionários e falava, sumiu mesmo, foi tudo embora. Aí ela virou para a gente e falava, eu vi essas curas na televisão, mas achava que era mentira, é verdade isso. E ela estava empolgadíssima, ela ainda não conhecia Jesus. E minha esposa assim, mas querida, isso é só uma coisinha que Jesus fez por você, porque Ele é poderoso, né? Mas muito mais do que isso, Jesus morreu numa cruz em seu lugar, para que você pudesse ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus e ser redimido ao Pai. E a galera da lanchonete estava assim, a senhorinha estava assim, e eu estava assim também. Se ela fizesse um apelo ali na hora e aceitar Jesus, a senhora, os funcionários da lanchonete e eu, que com certeza estava tipo assim, nem crente nesse momento, completamente constrangido pelo que aconteceu. E, gente, eu saí assim, meu Deus, eu preciso me converter. Poder, amor e equilíbrio. Eu não estava andando em nenhum dos três nesse dia, mas graças a Deus a minha esposa estava. Mas foi uma experiência gostosa. Ela logo compartilhou com eles, né, sobre o Evangelho, explicou, né, ajudou eles a como encontrar uma igreja ali, descobriu onde eles moravam, quem que a gente conhecia. Foi um momento muito gostoso, mas eu saí de lá extremamente constrangido, com uma vergonha alheia que você está sentindo no meu lugar. Mas nesse dia eu orei, eu falei, Senhor, me perdoa pela vergonha que eu passei. Me ajuda a caminhar desse jeito, em poder, amor e equilíbrio. E quantas vezes nós desperdiçamos chances de ouro, de demonstrar o Evangelho como as cartas vivas que nós fomos chamados para ser, cheios de ousadia, cheios de ousadia. Mas a gente está ali com a mente dividida, instável. Será que Deus vai fazer? Será que vai acontecer? Será que vai dar ruim? Mas nós não recebemos um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. E precisamos crer nisso. Sabe, eu venho melhorando, graças a Deus, crescendo em fé. E eu tenho tido experiências gostosas com o Senhor nessa área. O outro dia, a gente estava ali almoçando num restaurante e tinha uma moça que estava atendendo a gente. O Espírito Santo falou claro comigo. Ele disse, Israel, eu quero que você dê uma gorjeta generosa para essa moça e que você diga para ela que aquela viagem que ela queria fazer e não pôde, eu me importo com essa viagem, eu quero que ela consiga viajar. Eu falei, ok, senhor. Eu pensei no número, o senhor falou, não, o dobro disso aí que você está pensando. Eu falei, olha só, entendi, tudo bem, dito e feito, né? Tudo que eu tenho é teu, então vamos lá. Então, no final, eu fui conversar com ela. Eu já perguntei para ela, você acredita em Jesus? Ela já deu uma travada que já se expôs, desviada, com certeza. Essa, sabe, não sabia o que responder, eu já percebi o que estava acontecendo. Então, eu expliquei para ela o que estava acontecendo. Falei, olha, Jesus falou comigo, ele disse que você tinha uma viagem que você queria fazer e que você não pode fazer. É verdade? Ela, assustada, assim, falou, sim. E Jesus me disse que Ele se importa com essa sua viagem que você planejou, que você queria fazer. Então, é para eu te dar uma gorjeta generosa para te ajudar a se preparar para fazer essa viagem. E ela ficou muito chocada. Mas o Espírito Santo foi falando. Ele falou para mim, né, do mesmo jeito que, eu não sei se precisava de tanta revelação, o jeito que ela travou na hora do você acredita em Jesus, mas o Senhor começou a me dizer que ela estava afastada do Senhor porque ela foi machucada por pessoas dentro da igreja. Então eu perguntei para ela. Ela assustada falou, sim, foi isso que aconteceu. Então nós começamos a conversar, eu e minha família ministramos aquela moça. E ela saiu dali chorando, sentindo alcançada pelo amor de Deus e comprometida. Ela disse para a gente, eu prometo que eu vou voltar para a igreja, né, e não vou me punir por quando as pessoas falham, colocar minha expectativa em Jesus e não nas pessoas. Foi um momento tão gostoso, tão simples, mas, gente, às vezes a gente tropeça tão feio. O camarada está lá, Deus me usa na vida das pessoas, eu quero ser seu servo, me dá palavras de revelação, de conhecimento. Aí você está lá no seu escritório, e de repente vem uma sensação, fala com fulana sobre isso, e você que está orando, pedindo para Deus te usar a partir das palavras, você diz o quê? Deve ser coisa da minha cabeça. Então a gente pede, mas duvida que Deus vai fazer. Gente, outro dia, eu precisava ir pregar num acampamento de adolescentes, e eu estava lá andando com o meu cachorro, passeando com ele, e eu comecei a orar. Falei, Senhor, o que você quer que eu ministre? E na hora que eu perguntei, Deus me respondeu. Ele me falou o tema, ele me deu o texto base, e é quase como se ele me mostrasse o esboço da mensagem. Eu vi todos os pontos, eu sabia que eu tinha que pregar. E eu tomei um susto, porque Deus existe. Tipo, gente, eu estou perguntando para ele, surpreso que ele me respondeu, vai me explicar isso. Eu estava crendo que ele ia falar comigo ao longo do dia. E na hora que eu fiquei impressionado, eu senti o Espírito Santo tão doce, falando, ué, você está surpreso? Você não me perguntou? Eu perguntei, mas não achei que você ia responder assim. E eu ri ali naquele momento de perceber a minha própria incredulidade. Amados, nós precisamos crer. Sabe quantas vezes, já pela manhã, a gente tem isso, como eu falei,
de já ler a Bíblia, mas sem expectativa de que a gente vai ouvir o Senhor falar. A gente diz crer que a Bíblia é a palavra viva e eficaz, mas às vezes a gente se senta para ler como se Deus não fosse falar com a gente. Então, a gente não pode ter essa mente dividida. E, amados, nós precisamos crer que Deus nos deu um espírito de poder. A gente não pode se acanhar, ficar tímido na hora que a gente tem que demonstrar esse evangelho como os leões que nós fomos chamados para ser. Você olha para Pedro e João em Atos, é uma coisa linda, né? Os fariseus se impressionam com a ousadia com a qual eles ministravam. Eles estão lá pregando sem medo de morrer. Na verdade, eles são ameaçados, eles são lançados na prisão e fazem mais ameaças e dizem, vocês têm que parar de pregar o nome desse Jesus. E eles estão tão incendiados, tão ousados, que a resposta deles é, parar de falar de Jesus não dá. Prende, então você tem que prender. Nós jamais poderíamos nos calar acerca do que vimos e ouvimos. Esse trem é bom demais. Sabe, a gente está carregando essas boas novas e às vezes na oportunidade, na hora de demonstrar, a gente está, que pena que você está com uma dor nas costas, né? Eu vou orar por você, né, no meu quarto depois, tudo certo. Mas a gente não se manifesta, não se posiciona naquela ousadia e nós precisamos crer. Agora, o segundo aspecto é interessante, porque ele é justamente como nós aplicamos o primeiro. É verdade que nós recebemos poder. Você crê nisso? Nós recebemos o dunamis e a gente recebeu o poder para usar. Não é para ficar guardado, é para usar. É para quando a gente vê problema, a gente aparecer para resolver, se posicionar em ousadia. Gente, eu tenho um amigo que ele me encoraja demais nisso. Ele assim me desafia, o jeito que esse cara se move nos dons, nas curas, ele é muito cheio de fé, tão ousado. Ele me faz pensar em como eram, né, Pedro e João dando para cima e para baixo. O nome dele é Nicolas Moretti. Até se você quiser acompanhar ele na rede social, ele é um cara muito jóia. Mas para você ter noção, esse cara tem algo, é uma direção específica, né, que ele recebeu do Senhor, mas para você entender o nível desse camarada. Ele tem uma prática de evangelismo que é o seguinte, ele entra no bar e procura por a mesa que está assim, com a galera mais bêbada possível. Ele vai e senta na mesa e diz, eu quero fazer uma aposta com vocês. Eu vou orar para todos vocês ficarem sóbrios em nome de Jesus, que tem o poder de fazer isso. E se vocês ficarem sóbrios, vocês têm que me escutar pregando o evangelho por 20 minutos. Mas se eu orar e vocês não ficarem sóbrios, eu vou pagar a próxima rodada do que vocês quiserem. E todo mundo topa sempre. Gente, esse meu amigo, ele já fez isso centenas de vezes. E nunca deu errado. Toda vez ele ora e de repente cai sobriedade por toda a mesa. E a galera fica num temor. E até hoje tem gente na igreja deles lá que era o bêbado da rodinha e ficou sóbrio para ouvir o evangelho. Então assim, nós recebemos um espírito de poder. A gente tem que crer nisso. Você crê nisso? Mas nós também recebemos um espírito de amor. E é justamente como nós aplicamos o poder que nós recebemos. A palavra aqui no original grego é o ágape, fala do mais alto nível de amor, o amor sacrificial. E é esse o espírito que nós recebemos. Então, é interessante, muitas vezes, né, é interessante que a Bíblia tem, na verdade, 5 palavras no grego para falar de amor. Porque em português eu digo que eu amo a minha esposa e eu amo um cheeseburger, é a mesma palavra, mas esperançosamente eu amo minha esposa mais do que eu amo um cheeseburger, né? Então, quando a gente lê, muitas vezes a gente lê desse jeito, só que a Bíblia tem 5 palavras para amor. Então, por exemplo, em João 21, no versículo 15, a conversa que Jesus tem com Pedro, Pedro, tu me amas, depois que ele pisou na bola e está sendo recrutado pela segunda vez, né, porque ele nem se sente mais um discípulo, na verdade tem um jogo de palavras aqui. Então, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas agapau, que fala desse nível de amor perfeito? E Pedro responde, Jesus, tu sabes que eu te amo filéu. Ele fala de outro nível de amor, não um amor sacrificial, ele fala de um amor de amigo. Tipo assim, é como se ele dissesse, Jesus, eu gosto de você. Porque antes Pedro achava que estava disposto a morrer por Jesus, mas aí ele negou Jesus e fugiu para se salvar. Então Jesus está vindo conversar com ele nesse momento. E aí Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas agapau? E Pedro diz, Jesus, você sabe que eu te amo filéu. Aí na terceira pergunta, Pedro fica triste, mas é porque na terceira pergunta, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas filéu? É quase como se Jesus estivesse perguntando, ei Pedro, é isso mesmo? Ou tem pelo menos isso? E aí Pedro se entristece. Ele diz, Senhor, você sabe de todas as coisas. Você sabe que eu te amo filéu. Então Pedro agora está com um choque de realidade, porque ele viu na prática o seu amor. Ele viu como ele fugiu para preservar a sua própria vida. Mas Jesus começa a conversar com Pedro sobre como um dia ele mesmo seria levado pela mão para onde ele não queria e que ele ainda haveria de abrir os seus braços
né, falando sobre a maneira como ele iria morrer. Nós sabemos, é sólido por tudo que nós vemos com os pais da igreja, Tertuliano escrevendo, nós sabemos que, pela tradição da igreja, Pedro foi crucificado, e dizem de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de morrer como Jesus. Então, qual que é a boa notícia nisso? O nosso amor, ele pode crescer. Não somente o nosso amor pelo Senhor, mas o nosso amor uns pelos outros, o que é extremamente importante. O poder é muito importante, mas 1 Coríntios 14, no versículo 1, diz o seguinte, que o amor seja o seu maior objetivo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela, maior objetivo. Aí a passagem continua dizendo, contudo, desejem também os dons espirituais, dunamis, especialmente a capacidade de profetizar. Quer dizer, o nosso maior objetivo tem que ser o amor. O poder é muito importante, mas quando nós utilizamos poder sem amor, a gente mais atrapalha do que a gente ajuda. E é interessante, 1 Coríntios no capítulo 13, quero ler com você do versículo 1 ao 13, o capítulo inteiro, porque esse capítulo, ele explica para o cristão o que é o amor que nós somos chamados para caminhar. Infelizmente, a gente meio que só aborda essa passagem de casamento em casamento. Então, quando você vai num casamento, você escuta sobre essa passagem. E eu fico feliz por isso. É um bom ambiente para a gente conversar sobre isso. O problema é que, às vezes, a gente pensa nessa passagem só falando disso, da vida conjugal. Mas, na verdade, essa passagem, ela fala do dia a dia do cristão. É assim que nós deveríamos caminhar todos os dias. Preste atenção. 1 Coríntios 13, no versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora eu conheço em parte. Então, conhecerei como eu também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses três, porém, o maior é o amor. Olha só, outra tríade que nos mostra, nos explica como o reino é. Fé, esperança e amor. Mas desses três, o maior é o amor. E é interessante, esse estilo de vida é o nosso chamado. É assim que nós, os seguidores de Jesus, deveríamos viver todos os dias. E eu não sei você, para mim, essa passagem dói um pouco. Porque às vezes eu percebo como eu ainda estou distante de viver a vida de amor que Cristo deseja que eu viva. Porque acima dos dons, até do poder, das manifestações, eu vou ser um discípulo eficiente de Jesus quando eu tiver amor. Quando Jesus é questionado acerca do mandamento mais importante, em Marcos, no capítulo 12, 28, ele diz que esse é o maior mandamento, amar o Senhor de todo o coração, alma e força, e amar o seu próximo como a ti mesmo. Mais tarde, Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer que quem cumpre essas duas coisas, por tabela, cumpre toda a lei. Quer dizer, você caminha no coração da palavra de Deus. Se você ama o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, e se você ama o seu próximo com intensidade, como você ama a sua própria vida. Então, esse é o nosso chamado, é para viver uma vida em amor. E isso vale mais do que nadar de braçadas de costas com os anjos, do que ter uma fé que move montanhas, do que mover na cura e em dons sobrenaturais. O amor é mais importante até do que o poder. Mas nós somos chamados para manifestar os dois, porque recebemos um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então, não é como se a gente tivesse que escolher um ou outro. Na realidade, nós devemos demonstrar os dois. E é justamente com amor que nós aplicamos e demonstramos o poder. É desse jeito. E Jesus, ele mostra isso de uma maneira brilhante. Ele demonstra como é assim que nós devemos caminhar. É interessante, em João, no capítulo 4, do versículo 5
ao versículo 30, nós temos um episódio extraordinário onde Jesus, ele chega ali, eles estão chegando numa cidade samaritana, e Jesus está ali naquele poço e tem uma mulher samaritana. E Jesus começa então a conversar com ela, a dar atenção a ela. E eles têm um episódio muito marcante, muito interessante, porque ele nos mostra exatamente como Jesus usava o poder com amor. Então vamos lá, o que acontece? Jesus olha para a mulher, que ele nunca viu antes, a mulher nunca viu Jesus antes, eles não se conhecem, Jesus não tinha um contato naquela cidade, não tinha como ele saber o que ele está prestes a falar. Isso aqui é poder, é dunamis. O que ele diz para ela? Ele diz: mulher, chama o teu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Jesus diz: você diz bem quando diz que não tem marido, porque você já teve 5. E o homem com quem você vive agora não é seu marido. A mulher toma um susto. Como é que os segredos da vida dela estão sendo revelados? Só que quando Jesus faz isso, qual é o intuito? Ele faz isso para dizer: mulher, você não presta, onde já se viu viver uma vida assim, e simplesmente para condenar ela, sim ou não? Não. Jesus faz isso como? Em amor. Então, qual era o objetivo? Presta atenção. O que acontece quando Jesus revela os podres dessa mulher e joga eles para fora? Primeiro, ela quebra aquele ciclo cotidiano que essa mulher estava vivendo, onde ela não via a manifestação e o poder de Deus. De repente, o poder de Deus se manifesta e abre a cabeça dela por um instante. E aí, presta atenção que Jesus diz no versículo 21. Creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai nesse monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer ou por que conversava com ela. Gente, o que a mulher faz em sequência? Ela sai e anuncia toda a cidade: venham e vejam. Ela começa a anunciar que Cristo está ali, aquele que explicaria para eles quem era o Deus que eles adoravam, que explicaria todas as coisas, estava ali. Então essa mulher vai e ela traz toda a cidade. Então qual que era a operação? Era uma operação de amor, para trazer salvação não só para aquela mulher, mas para toda aquela cidade. Então era uma manifestação do poder, mas a aplicação sempre vem com amor. E os discípulos, eles chegam, eles estão olhando: o que Jesus está fazendo? E eles estão que nem eu estava naquele dia, com a senhora que virou a perna lá no buraco da calçada, completamente alheios ao mover de Deus. Sabe por quê? Pedro e João, Tiago e João, os Boanerges, os filhos do trovão, eles pegaram um gostinho do poder, eles gostaram do poder, mas eles não tinham pegado no tranco ainda com amor e com autocontrole, com equilíbrio. Então, qual que era a vibe deles? Uma cidade não recebia bem, eles chegavam em Jesus: você quer que a gente chame fogo do céu para destruir eles? Então, assim, a parada, eles enroscaram no poder. E eles estavam prontos para usar poder para destruir, enquanto Jesus estava querendo usar poder para edificar. Então, eles estavam prontos para chamar fogo do céu e destruir a cidade, enquanto Jesus estava ali com uma bacia de água para lavar o pé das pessoas e servir elas. Eles estavam completamente alheios, não entendendo o que Jesus estava fazendo. E na realidade, quando eles dizem para Jesus: você quer que a gente chame fogo do céu? O que Jesus diz? Vocês não sabem de que espírito estão falando, porque o Espírito do Senhor, o que procede do reino dos céus, é um de poder, amor e equilíbrio. Então a gente não gasta tempo pensando em destruir cidades. A gente não passa. Já viu aquele servo? Você não pode mexer comigo, vou falar para Deus te pegar. O cara está pronto para mandar fogo do céu em todo mundo. Mas não é isso que a gente foi chamado para fazer. Na verdade, esse poder devia ser como uma bacia de água, com a qual nós lavamos os pés das pessoas. Muitos de nós queremos ser os soldadinhos de Jesus, a gente quer ser os Boanerges, os filhos do trovão, igual Tiago e João, mas às vezes a gente não sabe de que espírito a gente está falando. Provérbios 16, no versículo 32, diz o seguinte: muito melhor é o homem paciente que o guerreiro, e mais vale controlar as emoções e os ímpetos que conquistar toda uma cidade. Sabe, às vezes a gente está pedindo por poder da parte de Deus, que a gente não ganha porque a gente está querendo destruir as cidades. Quando a gente estiver disposto a lavar os pés, o poder vem, ele se manifesta. Mas o perigoso, é quando a gente com ousadia usa o poder que a gente recebeu, como o filho que recebeu um martelo, mas a gente usa do jeito errado. E aí a gente transforma a ferramenta de edificação em arma de destruição. Isso é um risco, é um perigo. Nós
podemos fazer isso. E essa é a parte mais assustadora. Sabe, a gente pode mudar, a gente pode fazer do jeito errado, às vezes desobedecer a instrução e parecer que está dando certo. Tipo, quando o Senhor falou para Moisés falar com a rocha, o que ele fez? Bateu. Você fala com amor com a rocha. Mas ele foi lá e bateu com dunamis, poder, explosão na rocha. E deu certo ou não? Deu. Mas custou caro, porque foi feito do jeito errado. E muitos de nós estamos querendo sair dando cajadada, em momentos que nós devíamos estar falando com carinho. É verdade que existem momentos de virar as mesas, como Jesus fez. Mas é verdade que existem momentos de lavar os pés, como Jesus fez também. Alguns de nós gostamos muito da parte de virar as mesas, virar a mesa o tempo inteiro. Na verdade, é até interessante que você prestar atenção. Jesus viu o que estava acontecendo no templo e exerceu autocontrole. Ele foi descansar e no dia seguinte, ele foi virar as mesas no templo. Porque nós recebemos um espírito de poder, amor e equilíbrio. Sabe? Eu quero falar agora sobre esse terceiro fator. Mas nós precisamos entender, o amor, ele faz parte do nosso estilo de vida. João 13, no versículo 15, diz o seguinte, Jesus falou, assim o mundo saberá que são os meus discípulos, pelo jeito que amam uns aos outros. Preste atenção, ele não diz, a igreja vai saber que você é um discípulo meu. O que ele diz? O mundo. Quer dizer, os discípulos de Jesus, eles deviam ser associados com as pessoas mais amorosas que existem. Quando você está lá no seu primeiro dia do seu trabalho novo, e alguém chega com você e fala tudo grosso, e você, em vez de olhar torto, em vez de falar feio de volta, você dá outra face, você dá um sorriso amoroso, você diz, me perdoa, você nem fez nada de errado, mas me perdoa se eu fiz isso errado. Esse é o meu primeiro dia, mas eu espero que logo eu aprenda com você e seja tão eficiente como você tem sido nesse lugar. Aí a pessoa ia olhar para falar, não, você é crente, né? Esse amor aí é coisa dos crentes. E infelizmente, nós temos falhado muito nisso. Hoje, muitas pessoas que ainda não andam com Jesus, na verdade, eles associam os crentes à confusão, à birra, né, à encrenca, à gritaria. E nós, muitas vezes, temos sido como aquela geração de reclamão, que fica gritando nas calçadas. A gente reclama de música, que tocamos música feliz e não dançaram. Reclama que tocou música triste e não choraram. Reclama de quem bebe vinho, reclama de quem não bebe. Um é endemoniado, o outro é beberrão. A gente reclama de tudo. Mas nós deveríamos ser reconhecidos pelo amor. Essa é a marca de um discípulo de Jesus. É assim que você reconhece. É a maneira como nós amamos uns aos outros. Sabe? E isso vale para dentro e para fora da igreja. Alguns de nós temos muita facilidade em amar e ter compaixão sobre aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Então a gente olha, às vezes, até um recém-convertido que ainda luta com o pecado, e a gente tem uma grande compaixão. Ah, não, ele ainda está aprendendo, ele vai vencer isso, e a gente logo estende, né, a nosso cobertor, recebe, mas aí quando um irmão em Cristo tropeça, com a mesma falha, não, a gente quer logo jogar pedras. Alguns de nós sofremos com outro problema. Alguns de nós somos rápidos para cobrir e socorrer os irmãos em Cristo, mas temos dificuldade em amar os ímpios. Amados, a gente precisa amar a galera aqui de dentro e a galera lá de fora. A gente precisa amar todo mundo. A Bíblia diz que nós devemos a todos o amor. A gente deve o amor aos outros. É uma dívida que a gente tem por causa do amor de Cristo. A gente não consegue repagar o amor que a gente recebeu, então a gente dá de volta. A dívida que qualquer pessoa pode ter conosco é infinitamente inferior à dívida que nós tínhamos como um pai. E Jesus nos amou, mesmo quando éramos inimigos. Nós somos chamados para amar uns aos outros, amém? O terceiro e o último aspecto que eu quero abordar é o equilíbrio. E essa palavra no grego é sofronismos, ela fala de admoestação, chamado a estabilidade de mente, moderação e autocontrole. Eu acho que isso é uma distinção importante, porque quando a gente diz equilíbrio em português, a primeira coisa que a gente pensa é equilibrar tudo, equilibrar as coisas nas devidas proporções. E não é isso que a Bíblia está dizendo. Eu gosto de dizer, porque muitos jovens me perguntam, Israel, como é que eu consigo equilibrar, conciliar a vida com Deus e a faculdade? E a minha resposta é que a vida com Deus não é uma vida de equilíbrio, ela é uma vida de prioridade. Em que sentido? Em Mateus 6,33, Jesus não ensinou que a gente devia buscar nas porcentagens adequadas do reino de Deus. Ele não nos ensinou que nós deveríamos buscar o reino de Deus nas devidas proporções. Ao invés disso, ele nos ensinou que nós deveríamos buscar em primeiro lugar
Logo, não é uma questão de equilíbrio, é uma questão de prioridade. Então, entenda, não é sobre isso, esse tipo de equilíbrio que a Bíblia está falando. Aqui, né, essa porcentagem vai para Deus, essa porcentagem vai para o meu trabalho. Não, o discípulo de Jesus, ele busca em primeiro lugar o reino em todas as coisas. Quer dizer, no meu relacionamento com Deus, buscando Deus em primeiro. Na minha faculdade, Deus em primeiro. Na minha família, Deus em primeiro. Sempre buscando em primeiro o reino. Ele é dono de todo o meu ser, tudo que eu sou, tudo que eu faço. Então, entenda, não é esse o equilíbrio. Eu gosto mais até das versões que têm traduzido a moderação ou autocontrole, porque é uma expressão um pouquinho melhor do que significa sofronismos. Então, essa palavra, ela fala de autocontrole. E quando nós dizemos sim para Jesus, nós imediatamente engrenamos numa vida onde a gente precisa exercer moderação e autocontrole. Para começar, eu preciso fazer a moderação do eu, porque uma vez que eu ando com Jesus, eu tomei uma cruz, eu neguei a mim mesmo e não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, eu não vivo mais pelos meus interesses, eu vivo por Cristo Jesus. A minha vida mudou. E agora, eu não fico mais fazendo o que eu quero, eu não vou mais onde eu desejo, eu vou onde o Espírito sopra, onde o Senhor me deseja. Então, eu tenho uma moderação constante de dizer não para mim mesmo. Eu preciso constantemente me negar, constantemente carregar uma cruz. Então, é uma vida de moderação, não só isso, né? Quando nós aceitamos Jesus, algo sobrenatural acontece. No momento em que nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. No nosso espírito, nós recebemos uma nova natureza e somos agora nascidos do Espírito. E os que são nascidos do Espírito devem ser guiados pelo Espírito. Nós temos um novo estilo de vida. Mas a Bíblia diz em Gálatas 5,17 que o Espírito milita contra a carne o tempo inteiro, porque tem naturezas opostas. Que naturezas opostas são essas? Em Romanos 7, ali no versículo 19, Paulo vai dizer: parece que as coisas boas que eu quero fazer, eu tenho dificuldade em fazer, as coisas do Espírito. Parece que as coisas ruins que eu não quero fazer, eu tenho dificuldade em não fazer as coisas da carne. Ele vem dizer que os nascidos do Espírito são regidos pela lei do Espírito, mas que a carne, o velho homem, é regido pela lei do pecado. E aí ele diz: quem que vai me livrar desse rolê zicado? Na minha versão bem jovem, assim, descolada da Bíblia. Mas ele diz: quem que vai me livrar do sofrimento desse corpo? Disso aqui, miserável um homem que sou. E ele dá glória a Cristo Jesus, que nos livra disso. Ele está falando da ressurreição dos mortos. Por quê? Porque um dia, ao solo de trombeta de Cristo Jesus, os mortos ressuscitarão e nós receberemos novos corpos. Amém? E quando isso acontecer, tão sobrenaturalmente, tão milagrosamente como o meu espírito foi transformado no momento da minha conversão, agora o meu corpo vai ser também. E eu vou ter um corpo que vai ser condizente ao meu espírito e não concorrente ao meu espírito. Gente, conflito de natureza é a coisa mais fácil de identificar na vida do crente. Você acorda de manhã já com aquele ímpeto de ter tempo com Deus, de ter o seu devocional, de passar tempo com Ele. Aí você vai, passa um cafezinho, coloca uma torrada, né, um pão na torradeira, passa uma manteiguinha, coloca o seu café na mesa, a sua torrada, a sua Bíblia, aí você tira só uma foto rapidinho para o seu Instagram, né, hashtag Tempo com Deus, hashtag devocional, e aí você começa a logo cedo de manhã a prescrutar os inimagináveis mistérios da palavra de Deus. Você está ouvindo Deus falar contigo, e não são nem 9 horas da manhã, só que dá 5 minutos de devocional, e a sua mão do telefone está assim, ó, tremendo. Você está nesse momento incrível, tendo comunhão com o Pai, sendo edificado pela palavra. Mas a sua mão está assim, ó. Você quer logo ir no WhatsApp e ver quais são as 5 notícias de tragédia que sua tia já mandou no grupo da família às 8h30 da manhã. Você quer ir no seu Instagram e ver o que está acontecendo na vida dos seus amigos. Você quer ir ler os seus e-mails e ver se vai precisar trabalhar a hora extra naquele dia ou não. Porque o seu espírito está no lugar mais edificante que tem para estar, mas a sua carne está extremamente entediada e querendo dar o fora. Porque esse é o momento onde a carne é esmagada. São nas disciplinas espirituais. Então, conflito de natureza é extremamente visível, mas nós não recebemos um espírito de descontrole, nós recebemos um espírito de autocontrole, para a gente ter capacidade de olhar para a carne e dizer: não, para que está feio, a gente não se comporta mais assim. É isso que a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 4. Cada um saiba controlar, exercer autocontrole sobre o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominada pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Então, gente, o estilo de vida desenfreado, que eu sou levado por cada desejo, cada vontade que eu tenho, é para quem não conhece a Deus. Quem conhece a Deus não é desenfreado, a gente recebeu um espírito de autocontrole. Então a gente olha para as vontades da carne e diz: não. Não, gente, a gente recebeu um espírito de autocontrole, de moderação, para dizer não para o pecado, para dizer não para as nossas próprias vontades, até para obedecer os mandamentos de Deus. Nós temos um chamado, por exemplo, a caminhar em sobriedade, que fala mais do que simplesmente um estado de embriaguez. Fala da gente não se embaraçar com as coisas desse mundo, porque nós somos soldados que foram alistados. Quer dizer, a gente se envolve, mas a gente não se enrosca. Isso é uma moderação.
Quer dizer, eu posso curtir um entretenimento, assistir um filme com a minha família, mas eu não posso ficar maratonando seriado todo dia da minha vida, porque eu estou jogando meu tempo fora, onde devia ser uma testemunha de Jesus. Então, existe moderação. Imediatamente, quando a gente engrenou na caminhada com Jesus, que é a nossa grande responsabilidade, a grande comissão, nasceram várias subsequentes e consequentes pequenas responsabilidades. Vamos ilustrar isso aqui com um lenhador. Vamos dizer que Cristo é o Senhor dele e agora a missão da vida dele é cortar árvores. Então ele está tão assim, incendiado, apaixonado, que ele vai cortar árvores 24 horas por dia, 7 dias por semana, com toda a intensidade. As pessoas vêm falar com ele e falam: mano, descansa um pouquinho. Ele: não, eu por isso nasci e vim ao mundo, eu vou fazer isso o tempo inteiro. E ele está lá e a gente está: uau, que cara intenso. E todos nós estamos impressionadíssimos com a intensidade dele. Depois de umas 2 semanas fazendo isso, quando ele morresse, a gente ia lá no enterro dele, ia falar palavras: não, esse foi o cara mais intenso que eu já conheci. Mas vamos dizer que tem um outro lenhador. Ele é também apaixonado pela obra, pela missão que ele recebeu. Só que isso provoca ele a viver de um jeito diferente, num espírito de moderação. Então o que ele faz? Porque essa é a obra da vida dele, e ele leu lá na palavra de Deus, que diz que se você gastar tempo demais cortando árvores, sem gastar tempo para afiar o seu machado, você vai precisar golpear com mais força. O que ele faz? Ele decide fazer isso. Então, em vez de ficar trabalhando 24/7 igual o outro cara, o outro lenhador, o que ele fazia? Ele regulou os dias deles em sessões de trabalho de 6 e 8 horas. E depois disso, ele ia para casa para ler um bom livro, tomar um chazinho e gastar tempo com os filhos dele. Aí você diz: não, Israel, o primeiro lenhador parecia muito mais intenso. Eu vou discordar se você pensa assim. Eu diria que o primeiro lenhador, na verdade, foi negligente, porque ele durou por semanas fazendo o que ele devia ter passado décadas fazendo. O segundo lenhador foi diferente, ele fez muito mais do que o primeiro, e, além disso, quando chegou o término da sua carreira, ele tinha preparado outros 3 lenhadores para continuar o que ele estava fazendo, seus filhos, em quem ele investiu muito tempo, com muita doçura. Do mesmo jeito, às vezes a gente quer ser esse fogo desgovernado, vamos lá, vamos fazer, mas o Senhor nos chamou para uma vida de admoestação, autocontrole. Gente, às vezes a gente vai precisar exercer isso, entender: não é o tempo de fazer, eu vou ter que fazer depois, tem uma outra prioridade. A gente vai ter que fazer isso. Jesus fazia isso. Você vai ver Jesus, quando ele está lá, né, ele cura a sogra de Pedro, cura os vizinhos, e a galera está dizendo: Jesus, fica na cidade. Ele diz: a gente não pode, a gente está indo para outro lugar agora. Tem outra prioridade, ele faz uma administração, admoestação. Ele fazia isso constantemente. Às vezes a galera queria que ele pregasse mais, e ele está lá se retirando para estar num lugar solitário, gerindo o tempo, administrando os recursos, exercendo autocontrole. Jesus está lá pregando e dizem: sua família chegou para falar com você, sua mãe, seus irmãos. Aí ele está no meio da pregação, não está na hora de conversar com a família. O que ele diz? Quem são minha mãe? Quem são meus irmãos? Porque eles fazem a vontade do Pai. Esses são minha mãe e meus irmãos. A galera dá uma risadinha e ele continua ensinando. Admoestação, autocontrole. Jesus estava no meio do sermão e falou: não está na hora de conversar com a família, eles vão ter que esperar um pouquinho. Então, constantemente na vida de Jesus, a gente vê essas aplicações de autocontrole. E a gente precisa viver desse mesmo jeito, amados. É tão claro como nós somos chamados para viver assim. E mesmo o poder do reino dos céus, até o poder, o dunamis se manifestando. Gente, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, porque Deus não é um Deus de caos, mas um Deus de ordem. Preste atenção, 1 Coríntios 14, do versículo 32 ao 33. A palavra de Deus diz o seguinte: aqueles que profetizam têm controle de seu espírito e podem falar um por vez, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz, como em todas as reuniões do povo santo. O que está dizendo? Mano, pode baixar um download celestial, uma revelação que você tem que compartilhar com todo mundo, mas você vai ter a capacidade de cordialmente e educadamente esperar quem está falando terminar de falar. Sabe, às vezes a gente ama tanto esse poder de: eu não consigo me controlar, Deus está falando. A Bíblia diz que você consegue. Então, não sei quem tem razão, não sei se é você ou a Bíblia que tem razão, né? A palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que você pode se controlar. Você deve se controlar, porque Deus não é um Deus de desordem. E muitos de nós, a gente acaba perdendo de caminhar no lugar que nós precisamos caminhar no reino, porque a gente quer ver esse fogo desgovernado tomando conta da cidade. Amado, talvez vai escandalizar isso um pouquinho, mas dado que Deus não é um Deus de desordem, talvez o mover de Deus não é para ser que nem um fogo desgovernado pela cidade. Eu entendo a metáfora e acho lindo. Mas se a gente olhar biblicamente, o mover de Deus pela cidade vai se parecer mais como cada casinha ter sua própria lareira, e os seus filhos são os que fazem a manutenção dessas lareiras. Porque Deus é um Deus de ordem. Amém? Faz sentido? Quando a gente diz isso, às vezes quase dá um desânimo, mas se não fosse assim,
a Bíblia não ia incluir o dom de administração nos dons para a igreja de 1 Coríntios 12. Por que a gente precisa do dom de administração? Porque aqui precisa ter ordem. Pode ter um camarada que canta muito bem, um que prega muito bem, mas se não tem um camarada com cabeça de planilha, a gente vai só fazer bagunça. E não é um fogo desorganizado. Fogo desorganizado gera destruição. Fogo organizado gera, sabe o quê? Churrasco. Foguetes. Fogo organizado geram coisas com ordem, e o reino é cheio de ordem. Nós precisamos caminhar assim. Sabe, uma passagem que tem transformado a minha vida é olhar para Eclesiastes 10, no versículo 17. A palavra de Deus diz: feliz é a nação cujo rei é de origem nobre e cujos líderes comem no devido tempo para repor as suas forças e não para embriagar-se. O que a Bíblia está dizendo? Que o povo é feliz. Por que o povo é feliz? Porque eles têm um rei maromba que na hora de comer ele coloca uma balancinha na mesa. 200 gramas de arroz, 200 gramas de frango. O que o povo tem proveito nisso? É porque o rei dele fica bem na foto? Não. É porque o rei dele está gerindo melhor os recursos? Talvez. Mas por que o povo tem proveito? Porque o rei é disciplinado e exerce autocontrole. Amado, algo nós precisamos entender. A disciplina, ela é a sua própria recompensa. Nós somos chamados a uma vida de disciplina porque isso vai extravasando para todas as áreas de nossas vidas. Então, esse estilo de vida do crente, que é cheio de jejum, isso vai produzindo em nós um autocontrole, que todas as áreas da nossa vida vão se enchendo disso. Então, por que o povo é feliz? Eu vou te dizer por quê. Hoje, na psicologia, chamam isso do hábito angular, que é quando você administra uma área da sua vida, você vê como isso é bom, você vai querer administrar as outras áreas da sua vida. Mas o que nós vemos já está aqui, está estampado em Eclesiastes 17, esse conceito de hoje. Por que o rei é feliz? Porque eles têm um rei que não come para ficar festando, que come para repor as suas forças, que tem admoestação, autocontrole diante do prato. Eu vou te dizer por quê. Porque o rei que tem autocontrole diante do prato, ele tem autocontrole diante do cetro. O rei que tem autocontrole na hora de comer, ele tem autocontrole na hora de fazer leis e desfazer leis. Ele tem autocontrole, moderação na hora de punir criminosos. Então, o reino é um lugar de ordem, porque o rei exerce autocontrole na sua dieta. Mas nós precisamos entender, várias pequenas responsabilidades nasceram quando nós dissemos sim para Jesus. O cuidado do nosso corpo é uma delas. Nós somos os zeladores desse templo do Espírito Santo, precisamos cuidar bem dele. Sabe, muitos de nós tratamos isso como se não fosse importante, mas, amados, a quantidade, a qualidade dos nossos dias é responsabilidade de nós. A gente vai determinar isso pela maneira como a gente vive, pela maneira como a gente cuida de nossa saúde. Então, isso é muito sério. E, às vezes, a gente trata isso com desprezo. Qualquer desequilíbrio que a gente tem com essas três áreas vai gerar destruição, porque o camarada está lá apaixonado no poder, ele quer jogar tijolo em todo mundo, enquanto ele está lavando os pés. Mas o outro camarada que está só no amor, não quer ofender ninguém, quer chorar com os que choram, às vezes fica chorando com as pessoas para sempre, e não apresenta transformação, mudança, que é manifestado com o poder de Deus. E mesmo o camarada que está andando com poder e com amor, mas que não tem uma vida de equilíbrio, às vezes o cara encerra a carreira aos 40, quando ele devia viver até os 70 pelo menos. Então, é muito sério essas três coisas. Às vezes a gente fala disso, mas a comida nem é um negócio tão sério assim. Mas, gente, é meio que sério. A gente despreza a gula como se não fosse nada. A gente, assim, dizem, falam sobre os crentes brasileiros, que o crente brasileiro não bebe, mas come. Gente, é o terror do rodízio de pizza, quando eles veem 12 jovens vindo depois do culto no rodízio de pizza. O dono da pizzaria já está suando atrás do balcão, porque pensa uma galera que come. Eu sei que um lado disso é bom, é a nossa alegria de estar junto, a comunhão em Cristo. E comer é bom, e eu não estou falando quanto comer. Não é nada de errado com uma pizza de vez em quando. Mas a gente tem uns ditados que é normal para a gente. Tipo, hoje eu vou comer até o umbigo virar para fora. A gente ama, como se fosse bom isso, mas não é. Gente, comida é um negócio sério, gula é um pecado sério. 2 vezes Satanás teve a oportunidade de acabar com a raça humana, nas 2 ele foi no paladar, ele foi na comida. No Éden e no deserto com Jesus. Mas onde o primeiro Adão caiu, o segundo triunfou de um jeito que é o maior show de admoestação, de sofronismos, de autocontrole já dado na humanidade. Gente, a Bíblia diz que Jesus, depois de 40 dias de jejum, teve fome. Meu pai fala no livro A Cultura do Jejum, meu pai, Luciano Subirá, desculpa aí, ele fala no livro extraordinário dele, sobre isso. A Bíblia diz que depois de 40 dias Jesus teve fome, não é que depois de 40 dias ele sentiu fome pela primeira vez. Gente, fome você sente. Tipo assim, a primeira refeição que você perdeu, você já está com fome.
todo o processo biológico, fisiológico, que na verdade os primeiros dias são os piores, até você entrar na fase de cetose, que é quando seu corpo alterou o método de energia que você vai usar, você tem muita fome fisiológica, é ruim, pior no começo. Então a Bíblia não está dizendo que depois de 40 dias ele sentiu fome pela primeira vez. Fome, ele sentiu desde do começo. O que a Bíblia está dizendo? Um camarada que nem Jesus, que tinha aquela dieta mediterrânea, sem comida industrializada, que andava do jeito que ele andava, devia ser assim, ó, esbelto, com um percentual de gordura baixíssimo. Depois de 40 dias, Jesus não tinha mais reserva de gordura. E é aí que o corpo entra no processo que a gente chama de inanição. Não tem mais reserva. O corpo começa a consumir o tecido vivo. É nesse momento que bate a desespero que o camarada mata para comer. É o instinto mais primitivo que tem. Então, quando a Bíblia diz que é a fome que ele sentiu, é esse momento que a Bíblia está falando que ele chegou depois de 40 dias. E é nesse momento que Jesus tem o autocontrole de dizer, não só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Imagina a galera do povo de Israel que ficava murmurando no deserto, assistindo essa parte do filme no telão. Assim, meu Deus. Você que gritou com seus filhos só porque estava com fome, assistindo Jesus com inanição, falando, não só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que procede da boca de Deus, vai derrubar tudo nós da cadeira. Essa parte do filme eu tenho certeza. Um show de autocontrole. Mas nós precisamos entender que somos chamados a viver uma vida de moderação, sabendo controlar os nossos desejos. Nós não vivemos desenfreados. Amados, a gente tem que se preocupar com a nossa saúde. A gente tem que se preocupar com o nosso tempo. Autocontrole. Sabe, várias vezes a gente vai estar naquele momento. Foi legal assistir esse seriado. Os nossos filhos dormiram. E a gente está tendo o primeiro momento de paz e sossego no dia. Será que a gente assiste mais um? Ou será que a gente vai dormir? Eu acho que tem momentos. Descanso também é uma coisa boa. Também é algo bíblico, mas existe moderação. Na verdade, a gente vê um ritmo de trabalho e descanso na Bíblia que fala mais ou menos de 6-1. De descanso assim, de relaxar. E descanso, obviamente, dormir a gente precisa fazer todos os dias. Mas o que a gente precisa fazer? Autocontrole. E várias vezes dizer, não, eu não vou assistir mais um, porque dormir é importante, dormir é saudável, e eu preciso acordar bem amanhã para viver mais um dia de intensidade para Jesus. E parece uma coisa tão pouco espiritual quando a gente fala, mas é extremamente espiritual. É parte do Espírito que nós recebemos, um espírito de autocontrole. E quando a gente vive assim, caminhando nessas 3 coisas, nós começamos a caminhar onde a gente deve caminhar. O reino de Deus acontece dentro desse lugar de poder, amor e equilíbrio. E quando a gente negligencia um desses critérios, a gente caminha de maneira equivocada. Amém? Faz sentido para você? Quero te convidar a ficar de pé para parecer que está acabando. Brincadeira, eu vou exercer a admoestação com horário, prometo. Essa palavra falou ao seu coração? Amados, eu sei que essa palavra dói um pouquinho porque ela bate forte. Eu sei porque eu fui o primeiro a apanhar com essa mensagem quando Deus bateu com ela em mim primeiro. Vamos lá, quem apanhou mais na parte do poder? Levanta a mão aí. Quem apanhou mais na parte do amor? Levanta a mão aí. Quem apanhou mais na parte do equilíbrio? Levanta a mão aí. Quem apanhou nas 3? Levanta a mão aí. Glória a Deus, estamos bem, estamos bem apanhados hoje. Mas, amados, eu não digo isso para trazer nenhum tipo de condenação, para te envergonhar, né? Muito pelo contrário. Na verdade, eu trago essa mensagem para te encorajar, para te edificar, porque esse é o Espírito que você recebeu. Lembra sobre o nosso papo de incredulidade no começo? Então, qual que é a ideia? Por que a gente precisa crer? Você crê nisso aqui, você caminha nisso aqui. Você crê que você recebeu um Espírito de poder, amor e equilíbrio? Então, você pode caminhar em poder, amor e equilíbrio. Sabe o que falta para a gente? A gente precisa crer e caminhar nisso aqui. E, amados, do fundo do meu coração, de verdade, eu amo vocês. Eu acredito tanto em vocês, os meus irmãos em Cristo. Eu acredito que vocês podem viver, já estão vivendo isso, mas vão viver em ainda mais intensidade essa caminhada no poder, amor e equilíbrio de Deus. Então, entenda, não é uma mensagem para trazer condenação. Pelo contrário, é um lembrete de que é isso que a gente recebeu. É isso que nós podemos exercer. Esse é o nosso caminhar. Essa é a natureza do reino. Esse é o Espírito que recebemos. Amém? Então, nós precisamos caminhar nesse lugar. Tem que ser o modo, a maneira como a gente caminha, como a gente se porta. Sabe, demonstrando o poder, o amor e o equilíbrio, os sofronismos para sustentar isso. Sabe, o poder é o presente, o amor é a embalagem, mas o equilíbrio é o que torna esse presente que nós damos constantemente aos outros e a Deus uma atividade sustentável, para que a gente possa fazer isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo.
E a gente se torna como guerreiros incansáveis na presença de Deus quando a gente caminha nisso. Gente, nada como caminhar nesse lugar que nós somos chamados para caminhar. Existe profunda alegria em caminhar nesse lugar, mas se lembre, a gente não pode se acanhar, estar tímidos, apavorados, sermos covardes nas horas de demonstrarmos essas coisas, porque nós não recebemos um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Senhor Jesus, muito obrigado, porque Sua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Sua palavra é a verdade, ela nos revela como nós devemos andar, caminhar e Te obedecer, e por isso nós Te somos gratos. Oramos, Senhor, que Você nos ajude a Te obedecer como convém, levar a sério os Seus mandamentos. Oramos que nós não venhamos caminhar em desarmonia, desequilíbrio, escolhendo um desses 3 fatores como uma revelação na qual nós iremos acampar, mas que nós possamos caminhar na plenitude do Evangelho desse reino, exercendo poder, amor e equilíbrio em todos os nossos dias. Nos ajuda a crermos que o Senhor tem poder para curar, libertar e transformar, e não nos escondemos nos momentos de brilhar a Sua luz para que glorifiquem ao Pai. Nos ajuda a caminhar no amor que Você nos chamou para caminhar, para que a gente não esteja alheio à realidade do reino, tentando lançar pedras, quando deveríamos estar lavando aos pés dos nossos irmãos e irmãs. Finalmente, Senhor, nos ajude a caminhar no espírito de autocontrole, exercendo moderação sobre a nossa carne, sobre os nossos desejos, sobre o velho homem, sobre o nosso tempo, sobre a nossa alimentação, sobre todos os recursos que precisamos gerir e administrar em nossas vidas, para que possamos ser as Suas testemunhas, cartas vivas e eficazes do Evangelho de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém.